Bom dia, eu vou falar sobre o Ronald Carvalho. Seu nome completo era Ronald Arthur Paula e Silva de Carvalho. Ele era um poeta, escritor e diplomata brasileiro. Ele nasceu no dia 16 de maio de 1893, no Rio de Janeiro, e morreu no dia 15 de fevereiro de 1935, também no Rio de Janeiro. Ele concluiu seus estudos aos 14 anos na escola secundária e aos 17, em 1910, ele começou a trabalhar como colaborador no jornal Diário de Notícias. Era um jornal dirigido por Rui Barbosa. Em 1912, ele se formou em Direito na Faculdade Livre de Ciências Jurídicas e Sociais do Rio de Janeiro. No ano seguinte, ele já publicou seu primeiro livro, Luz Gloriosa. Lá por volta de 1914, ele viajou para Portugal, que foi nesse período que ele teve seu primeiro contato com o modernismo português, através das obras de autores como Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro e Luís Montalvor. Nesse período também, em Portugal, ele trabalhou na publicação da primeira edição da revista Orfeu, que foi uma revista importante nesse período de surgimento do modernismo. Em 1919, ele publicou outros 2 livros, que foram Poemas e Sonetos e Pequena História da Literatura Brasileira. Em 1922, ele foi um grande atuante da Semana da Arte Moderna, onde ele teve uma conferência própria, que foi chamada A Pintura e a Escultura Moderna no Brasil. E uma curiosidade é que foi ele quem declamou o poema Os Sapos na abertura, o poema de Manuel Bandeira. Já que o Manuel Bandeira não estava lá, não pôde comparecer, foi o Ronald que declamou o poema dele. Por ele ter sido bem presente na Semana da Arte Moderna, passaram a considerar ele um modernista, mas alguns dizem que ele se envolvia mais com o simbolismo, já que as suas obras tinham mais elementos do simbolismo do que do modernismo. O Ronald de Carvalho, ele, além de ser um grande poeta e escritor, ele também foi diplomata. Ele, na década de 20, trabalhou como assistente, eu acho, dos ministros Félix Pacheco e Otávio Mangabeira. Eles eram ministros das Relações Exteriores do Brasil. Nesse período, ele atuou no México, onde ele teve grandes inspirações para seu livro Toda a América, e também em alguns países europeus. Em 1935, ele começou a trabalhar para o presidente Getúlio Vargas, mas foi por pouco tempo, já que em fevereiro daquele mesmo ano, ele morreu em um acidente de carro. Na análise da obra, eu decidi falar sobre o livro Toda a América, que é um livro de poemas que retratam as diversas culturas e maravilhas da América, e, no meu ver, é um livro que traz um ar íntimo e explorador. Como se o Ronald ele fosse um turista, tivesse aquele olhar de turista e estivesse contando suas aventuras para um amigo. Para um amigo porque ele descreve de uma forma assim íntima, né? Uma forma como se ele estivesse conversando e contando histórias. Em cada poema ele nos apresenta um lugar diferente, com descrições detalhadas e com algumas figuras de linguagem. Em cada lugar ele traz características naturais e culturais e nos mostra as várias cenas cotidianas. O livro parece um diário de viagem. Como eu disse, parece que ele é um turista viajando por toda a América. E ele escreve de uma forma apreciativa e envolvente, uma forma, como eu disse, íntima, como se ele estivesse homenageando cada lugar. Ele fala de uma forma apreciando, ele, ao mesmo tempo em que ele fala de uma forma distante, ele também fala de uma forma próxima. A parte que eu mais gostei do livro é o último poema,
em que ele junta toda a América, ele fala sobre toda a América no geral. Ele junta cada história e lugar em um só poema. Ele fala de todas as culturas, exaltando cada uma, sempre com o olhar apreciativo, né? E nos mostra as diversidades de todos os lugares, só que formando todo o conjunto que é a América. Ele fala de cada lugar, formando a América toda, né? E eu achei interessante que ele fala sobre a América de uma forma afetuosa e esperançosa. Parecia que ele tinha esperança com a América, né? Ele tinha esperança com o futuro da América. Isso nos mostra o seu nacionalismo, só que não de uma forma limitada só ao Brasil. Ele viajou bastante, então ele tinha essa visão de fora, né? Então isso mostra um nacionalismo mais amplo. Ele vai trilhando um caminho entre o conhecido e o desconhecido. Ele nos mostra o mínimo e o complexo de cada lugar. Isso torna o livro, toda a América, muito interessante. Ele nos mostra cada face do continente. Ele trilha esse caminho entre o distante e o próximo, nos mostrando não só as belezas do Brasil, mas também de toda a América.